Boa tarde, pessoal. Somos do grupo GFX Unifal e hoje estamos com a professora Graciela Ravati. Ravati mesmo, Graciela, que fala? É Ravati mesmo. Que vai apresentar o tema para a gente, nutrição e exercício. Uma visão metabolômica, vamos colocar assim. Na verdade, assim, o tema da aula era mais sobre regulação intestinal, intestino e músculo, né? Mas por que eu escrevi aqui uma visão metabolômica? Porque, na verdade, o que a gente vai conversar hoje envolve muito o metabolismo. Então, a gente vai falar muito sobre metabolismo. E quando também a gente fala sobre uma comunicação entre intestino e músculo, isso deixa muito evidente que existe uma relação fundamental entre dieta e exercício. Então, por isso que eu coloquei esse primeiro slide falando sobre um ponto de vista metabolômico. Por quê? Porque tudo que eu vou mostrar aqui hoje, a gente sabe, né, sabe com mais detalhes, devido a uma ferramenta que hoje está muito em alta, que é a metabolômica. A metabolômica nada mais é do que o estudo do nosso metabolismo. Então, na verdade, é o estudo de praticamente todas as reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo. Então, essa é uma ferramenta que vem detalhando e vem respondendo muitas questões que até bem pouco tempo atrás nós não tínhamos muito conhecimento sobre essa interação de dieta e exercício, né? Então, a gente vai conversar sobre alimentação, intestino, comunicação entre intestino e músculo, mas sob um ponto de vista metabólico e uma feita, então, que é fundamental, que é a metabolômica, tá? Então, só para as pessoas que não me conhecem, o meu nome é Graciela Ravati, eu sou formada em Educação Física, apesar de não exercer como professora de Educação Física, sou formada em Nutrição, atuo como nutricionista clínica, e não só atuo como nutricionista clínica, mas eu também trabalho com pesquisa científica há mais de 15 anos na Faculdade de Medicina da USP, e lá eu coordeno uma linha de pesquisa que estuda o metabolismo através da metabolômica, né? Principalmente em pacientes oncológicos. Então, eu consigo estudar lá não só o metabolismo de células tumorais, mas como o nosso metabolismo pode interferir na prevenção e no desenvolvimento de doenças como o câncer. E isso tem aberto muito o nosso conhecimento para entender também outras relações metabólicas, que não só metabolismo e saúde ou doença, mas também metabolismo e exercício. Tá? Hoje em dia, graças a todo esse meu background na metabolômica, eu faço parte de um grupo que trouxe a metabolômica da ciência para a prática clínica. Inclusive, eu tenho um grande amigo, meu sócio, companheiro aqui de trabalho, que é o Dr. Dirceu. Ele está aqui com a gente nessa aula, ele faz parte desse grupo onde a gente trouxe a metabolômica, então, da ciência para a prática clínica, e a gente usa a metabolômica não só para entender bioquimicamente o indivíduo, mas também para a gente desenvolver condutas clínicas nutricionais que também envolvem o exercício físico para prática clínica, para prevenção de doenças. É bem legal, depois eu posso até contar um pouquinho mais para vocês, tá? Mas eu queria começar, então, essa aula perguntando para vocês se vocês têm essa ideia de que a alimentação e o exercício realmente elas devem caminhar lado a lado, né? Ou se existe também aquela ideia de que se eu comi demais, então eu vou malhar, eu vou fazer bastante exercício para eu queimar aquela caloria, sabe? Como é que é essa relação entre alimentação e exercício físico para vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né?
Primeiro que a nossa alimentação, ela sim, ela deve caminhar lado a lado com o exercício físico. De uma maneira geral, por quê? Porque a nossa alimentação é que fornece energia para que o nosso músculo trabalhe, né? Então, o fornecimento de energia na forma de ATP, ela é fundamental para a nossa contração muscular durante o exercício físico. E essencial também para adaptações, né, a esse exercício físico e ao rendimento esportivo, né? Não é verdade? Bom, mas quando a gente pensa em ATP durante o exercício, eu acho que vocês já sabem bastante sobre isso, né? A gente tem uma reserva de ATP no nosso músculo esquelético, mas essa reserva, ela é muito limitada, né? Se a gente for pensar em quanto dura uma reserva de ATP muscular, pensando no exercício intenso, ela dura praticamente 2,5 segundos. Então, se a gente pensa em desenvolver uma atividade acima de 2,5 segundos, 1 minuto, 1 hora, 10 horas, né? O nosso corpo precisa lançar mão de diversas vias metabólicas que nos possibilitem uma ressíntese de ATP, um fornecimento constante de ATP para o trabalho muscular. Então, e esse trabalho muscular, ele pode ser tanto para nos manter ativos na nossa rotina diária, como a prática de exercícios físicos, né? E é muito interessante destacar que todo esse mecanismo que o corpo ele mobiliza para sempre manter as quantidades de ATP necessária para o nosso trabalho muscular acontecer, é essa organização que o corpo todo faz para que a gente tenha ATP suficiente para um trabalho muscular acontecer de maneira efetiva, são essas ações que estão ligadas não só a um bom fornecimento de energia durante o exercício, a uma boa ressíntese de ATP, as adaptações ao treinamento físico, mas principalmente são essas ações de ressíntese de ATP que estão associadas à saúde e à prevenção de doenças, tá? Então, quando a gente fala em alimentação, que ela é importante para o fornecimento de ATP para o nosso músculo trabalhar, isso tem relação com a quantidade de alimentação, né? O quanto a gente consome influencia na quantidade de ATP, ou a qualidade da nossa alimentação pode influenciar na quantidade de ATP que o nosso músculo precisa produzir, né? Se a gente pudesse fazer um ranqueamento, tá? Qual dessas duas palavrinhas seriam mais importantes para a produção de energia do nosso músculo? Claro que a quantidade ela é importante, mas a qualidade a qualidade da nossa alimentação ela é fundamental para como o nosso músculo vai trabalhar e como o nosso ATP vai ser ressintetizado aqui para que o indivíduo ele consiga fazer uma boa prática de exercícios físicos, tenha uma boa adaptação ao exercício físico e tenha um bom rendimento esportivo, tá? Vamos entender como é que isso funciona de maneira prática? Bom, todo mundo sabe que ter uma alimentação rica em fibras e baixa em açúcares e gorduras e proteínas de origem animal faz com que a digestão das fibras ela seja predominante no nosso intestino. Como resultado, a digestão desse tipo de alimentação resulta na produção de metabólitos, né? Quais são esses metabólitos ou essas substâncias? São ácidos graxos de cadeia curta, síntese de vitaminas, melhor metabolização dos nutrientes vindos da dieta, como lipídios, carboidratos e proteínas, melhor absorção de seus produtos finais, ácidos graxos, glicose e aminoácidos. Bom, todos esses metabólitos, eles têm diversas funções associadas à saúde aqui no intestino, mas principalmente esses metabólitos, eles têm umas funções extremamente importantes quando eles são absorvidos do intestino para a circulação sistêmica, onde eles vão influenciar em diversas vias metabólicas do corpo como um todo,
né? Então, de maneira simples, uma alimentação equilibrada, ela está associada com saúde, porque ela é capaz de fornecer todos os nutrientes necessários para aquela demanda metabólica, tá? De maneira diferente, uma alimentação pobre em fibras, rica em açúcares, gorduras e proteínas de origem animal, resulta na produção de metabólitos que estão associados a um desequilíbrio não só intestinal, mas principalmente quando esses metabólitos, que são caracterizados por faltas ou excessos, né, que também conseguem desequilibrar todo o metabolismo sistêmico quando são absorvidos do intestino para a circulação. Portanto, esses metabólitos que são produzidos por uma alimentação desequilibrada, né, quais são esses metabólitos? Podem ser metabólitos relacionados à inflamação, a uma fermentação maior de proteínas, né, a metabólitos microbianos, né, esses metabólitos, eles comprometem tanto a construção de cada evento metabólico que o nosso corpo precisa desenvolver, como também a efetividade do nosso metabolismo, e a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes. Toda essa situação deixa o nosso metabolismo muito mais sensível e suscetível ao desenvolvimento de doenças, tá? Graziela, oi. Desculpa te interromper um pouquinho. Tem como você ocultar a sua barra aí do Google? Deixa eu ocultar. Por favor. Aí, obrigado. Por que ele não está aparecendo? Volta, bate na tela de novo. Bater aqui, peraí. Na apresentação. Peraí, ocultar aqui. Não sei por que sumiu. Por quê? Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui? Então me vem? Prontinho, agora está perfeito. Tá bom. Fica ruim mesmo aquela tarjinha. Tá, vou continuar. Muito obrigado. Então. Imagina. Então, gente, de uma maneira muito simples e resumida, dá para entender que a qualidade da nossa alimentação, ela está associada à qualidade do nosso metabolismo, tá? E agora a gente vai detalhar um pouquinho mais. Lembra que eu comentei que uma dieta equilibrada, rica em fibra, ela está associada a um metabolismo mais com maior qualidade, mais eficiente? Principalmente por quê? Porque quando o nosso intestino ele faz a digestão dos nossos carboidratos não digeríveis pelas nossas células do nosso corpo, resumidamente, a nossa salada, tá? A nossa fibra, ela resulta, né, na produção de metabólitos microbianos. Então, quem faz a digestão da nossa salada, das nossas fibras, são as nossas bactérias intestinais. Bom, qual é o resultado da digestão das fibras pelas nossas bactérias intestinais? É a produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Quais são eles? Acetato, propionato e butirato. Esses ácidos graxos de cadeia curta, que a gente vai detalhar agora um pouquinho mais, eles são produzidos pelo intestino, têm diversas funções locais, principalmente mantendo a saúde intestinal, mas principalmente quando são absorvidos do intestino para a circulação, tá? Onde eles modulam o metabolismo de diferentes órgãos, incluindo o do músculo esquelético. E aí vocês vão começar a entender por que é tão importante ter uma boa qualidade, né, na sua alimentação para ter uma eficiência metabólica, tá? Veja o quanto isso é relevante, tá? Por quê? Porque perturbações na microbiota induzem modificações na fisiologia e na função muscular. Então, eu trouxe um artigo aqui para mostrar para vocês, onde os autores, eles desenvolveram um estudo em animais, tá? Em camundongos. Eles dividiram os camundongos, na verdade, em 3 grupos, que eu evidenciei aqui 2 grupos. Então, esses camundongos, eles eram camundongos que tinham microbiota, mas eles eram um grupo chamado de pathogen free,
onde esses camundongos com microbiota, eles eram livres de patógenos, tá? E outro grupo de camundongos, eles eram livres, eram germ-free, eram livres de microbiota. Para quê? Porque os autores, eles queriam entender qual que era o papel da microbiota no desenvolvimento muscular desses animais, tá? E olha que interessante. Os autores demonstraram, por exemplo, aqui no gastrocnêmio, no quadríceps, que os animais com microbiota têm um bom desenvolvimento muscular, né? Assim como os camundongos livres de microbiota têm uma diminuição, quer dizer, apresentam uma certa atrofia muscular, tá? Mostrando que a microbiota, ela parece ser importante para o desenvolvimento muscular, ok? Só para destacar o quanto isso foi importante, é que esse terceiro grupo aqui, ó, são camundongos que receberam transplante fecal. São camundongos sem microbiota que receberam o transplante fecal desses animais com microbiota. Só para mostrar que quando esses animais germ-free, quer dizer, sem microbiota, receberam a microbiota desses outros camundongos, né, a atrofia muscular, ela foi revertida, tá? Numa outra análise, os autores, eles foram avaliar a expressão de genes relacionados com atrofia muscular, tá? E aqui eu vou destacar dois deles, a atrogina e o MURF1. Esses genes relacionados à atrofia muscular estavam aumentados nos camundongos sem microbiota, quando comparado com os camundongos controle com microbiota, tá? Os camundongos que receberam o transplante fecal, olha, esse foi quase que revertida, né? E também os autores observaram que esses camundongos sem microbiota, eles apresentavam um aumento exagerado de ativação do AMPK, né, daquele sensor energético, o que sugere para a gente que esses camundongos sem microbiota, né, e com uma atrofia muscular, também apresentavam uma diminuição de energia para o trabalho muscular, né? Bom, esse estudo ainda continuou. Como esses camundongos, eles apresentaram atrofia muscular, os autores, eles resolveram avaliar vias associadas à síntese e catabolismo muscular, para ver qual que era a participação, né, de vias relacionadas à síntese e catabolismo nessa atrofia muscular. Os autores mostraram que uma das vias anabólicas mediadas por IGF-1 AKT e mTOR, né, é aqui exemplificada pelo gene IGF-1. Os autores observaram que nos camundongos sem microbiota, essa via anabólica de síntese proteica está diminuída, ao mesmo tempo que os autores observaram um aumento na expressão do gene IGF-BP3, que é um gene que codifica uma proteína que inibe essa via anabólica aqui, tá? De AKT e mTOR, mostrando que a microbiota, ela não só tem um efeito na atrofia muscular, mas ela também tem um efeito regulatório na expressão de genes envolvidos entre síntese e catabolismo muscular, na verdade, aumentando, diminuindo o anabolismo muscular. Para continuar e complementar esse trabalho, os autores também, eles avaliaram como é que estava a capacidade oxidativa desse músculo atrofiado. Como é que estava a produção de energia, né, desse músculo, considerando que ele já apresentava um aumento de ativação de AMPK, tá? Bom, os autores, eles fizeram, então, separaram biópsias musculares, tá? E coraram essas biópsias, e eles foram avaliar por histologia a expressão dessa enzima aqui, ó, da succinato desidrogenase, tá? Que é uma enzima que está envolvida na produção de succinato, que é um intermediário do ciclo do ácido cítrico, do ciclo de Krebs da mitocôndria. Então, vocês podem observar que
Os camundongos com microbiota têm uma quantidade bem boa de enzimas, né, de succinato desidrogenase no seu músculo, enquanto os animais sem microbiota têm uma quantidade de succinato desidrogenase menor, o que está associado ao menor funcionamento do ciclo de Krebs na mitocôndria, tá? Além disso, esses autores, eles avaliaram a expressão do gene que codifica a enzima succinato desidrogenase. Então, isso é um estímulo gênico, mostrando que a microbiota, ela tem a capacidade de alterar a expressão do gene. Olha só, os animais sem microbiota, eles têm uma menor expressão do gene que codifica a enzima succinato desidrogenase quando comparado com os animais que têm microbiota. Quando os autores observam, então, uma capacidade oxidativa da mitocôndria menor no músculo, eles também observaram que o DNA mitocondrial desse músculo também estava menor naqueles camundongos livres de microbiota, quer dizer, sem microbiota, quando comparado com os camundongos controle, né? Olha o tamanho do estrago. Além disso, então, eles avaliaram também as enzimas glicolíticas. Então, pelo que o estudo mostrou, esses animais, eles têm uma capacidade, uma função mitocondrial reduzida, né? Então, eles têm uma produção menor de energia, tem uma quantidade de DNA mitocondrial diminuída, e ter uma quantidade de DNA mitocondrial diminuída reflete em menor expressão de genes associados à atividade mitocondrial também, e essa pode ser uma das explicações para a atrofia muscular desses animais sem microbiota, tá? Além disso, eles foram avaliar também enzimas glicolíticas para ver se esses animais conseguiam produzir energia suficiente a partir de via lítica, tá? Então, eu vou destacar aqui a piruvato quinase e a lactato desidrogenase. Então, a piruvato quinase e a lactato desidrogenase dos camundongos sem microbiota estava diminuída. Então, o que significa isso? Que a célula muscular desses animais sem microbiota, ela sofre bastante, porque ela não consegue nem produzir energia a partir mal consegue produzir energia a partir da glicose, e mal consegue oxidar, né, não só a glicose, mas também ácidos graxos, ali através do ciclo do ácido cítrico na mitocôndria, né? Por isso, essa é uma boa explicação para a atrofia muscular desses camundongos. Além disso, eles foram avaliar as concentrações de glicogênio muscular, e nos camundongos sem microbiota, a quantidade de glicogênio muscular foi muito maior quando comparado aos camundongos sem microbiota, né? Então, o que sugere para a gente uma incapacidade de utilizar esse glicogênio muscular. Então, não só eles têm dificuldade de utilizar substratos energéticos como glicose e também a mitocôndria produzir energia, mas também tem dificuldade de utilizar o glicogênio muscular como fonte de energia. Então, esse trabalho vai ilustrando para a gente o quanto a microbiota tem um papel importante na regulação da produção de energia do nosso músculo esquelético, tá? Bom, os autores, eles também fizeram uma metabolômica, não só do músculo esquelético, mas do fígado e do soro desses animais, né? E os autores mostraram uma alteração também no metabolismo dos aminoácidos, ou seja, uma ruptura total da homeostase energética, né? Então, houve importantes alterações nos aminoácidos. Eu vou destacar alguma delas. Por exemplo, no músculo esquelético, houve aumento das quantidades de alanina, né, possivelmente para tentar suprir uma falta de energia da glicose e um mau funcionamento da mitocôndria. No fígado, houve diminuição de glutamina, diminuição de glutationa,
Então, diversas alterações metabólicas que resultam num prejuízo aí da produção de energia, no controle aqui da homeostase redox, né? Então, além disso, né, além da microbiota controlar o metabolismo energético, ela também sintetiza aminoácidos. Existem bactérias que sintetizam aminoácidos de cadeia ramificada, né? Então, a falta dela também resulta em redução de leucina, por exemplo, né? Aumenta, olha só, para você ver como todo esse quadro, ele resulta não só em atrofia, mas também um estresse a mais, porque a glicina, que está aumentada aqui no músculo, ela é um aminoácido que está muito ligado a uma resposta ao estresse. Então, para destacar que toda essa bagunça, essa desorganização metabólica gera mais estresse para o músculo esquelético, o que contribui ainda mais para uma atrofia muscular, né? De acordo com os autores, quais são as conclusões principais desse artigo? Uma é que o uso de antibiótico prejudica o desenvolvimento muscular. Por quê? Porque esses camundongos aqui sem microbiota, eles são resultados, né, de um uso, e essa depressão, ela foi resultado do uso de antibiótico, que é um modelo de você reduzir o máximo possível a quantidade de micro-organismos, né. 2, que essa disbiose, né, ela pode estar associada não só com um prejuízo no desenvolvimento do músculo esquelético, mas também com algumas desordens musculares que têm relevância clínica fundamental, como, por exemplo, sarcopenia, a caquexia, que é uma das condições que mais mata no câncer, né? E isso destaca para a gente que modular a microbiota, principalmente com dieta, ela tem sido um importante alvo de tratamento. Então, tratamento quando você está associado a algum tipo de doença, mas também quando o objetivo de um praticante de exercício físico é ter um alto rendimento, é muito importante que você cuide da sua microbiota, principalmente com dieta, né? O principal mecanismo que favorece um ambiente intestinal e microbiano adequado é através da dieta, né? Bom, quais são os mecanismos pelos quais os ácidos graxos de cadeia curta, né, como acetato, butirato, propionato, eles podem influenciar o metabolismo do músculo esquelético, tá? Bom, ácidos graxos de cadeia curta são produzidos, então, pela nossa microbiota intestinal, no lúmen intestinal, e quando eles são produzidos, eles influenciam diversos eventos metabólicos, como eu já comentei. E aqui eu vou destacar algum deles. Ácidos graxos de cadeia curta podem influenciar a síntese e a liberação de alguns hormônios, como GLP-1. Quando esses ácidos graxos de cadeia curta influenciam hormônios intestinais, como GLP-1, juntos, eles podem ser absorvidos, têm ações locais, mas são absorvidos do intestino para o fígado. Lá no fígado, eles também podem influenciar a função hepática, eles podem influenciar a produção de ácidos biliares e também juntos saem do fígado e são distribuídos para a circulação sistêmica, aonde todos os órgãos que eles vão atingindo, eles exercem um tipo de influência. Então, passando pelo pâncreas, eles têm influência na síntese e liberação de insulina, no tecido adiposo tem influência na síntese e liberação de leptinas. Todos esses metabólitos em conjunto atingem a célula muscular e têm diversas ações. Quais são as ações? Eles ajudam na vasorregulação, principalmente atuam como vasodilatadores. Por quê? Porque ajudam a melhorar e potencializar o fornecimento de nutrientes para esse músculo, aumentam a vasodilatação, então não só o fornecimento de oxigênio para esse músculo que vai trabalhar no exercício, mas também o fornecimento de nutrientes, modulam o metabolismo de lipídios, carboidratos e proteínas.
E lá dentro da célula muscular, como é que esses ácidos graxos de cadeia curta, eles funcionam? Basicamente, eles podem se ligar a receptores específicos ou podem ser transportados por transportadores específicos também, tá? E uma vez dentro da célula, eles ativam sensores, como, por exemplo, o AMPK. O AMPK é um sensor energético que pode agir também junto com o PPAR, aqui é o PPAR beta, se eu não me engano, que também pode ser ativado por esses ácidos graxos de cadeia curta, e juntos eles vão iniciar uma série de ativações subsequentes que culminam num metabolismo energético mais eficiente. Como é que isso acontece? Bom, a ativação de AMPK e PPAR pelos ácidos graxos de cadeia curta melhoram a sinalização de insulina, deixam essa célula muscular mais sensível ao estímulo da insulina. Além disso, eles melhoram a translocação de GLUT4 no músculo, melhoram a captação de glicose, melhoram a quebra dessa glicose, melhoram a utilização do glicogênio muscular, eles melhoram a captação de ácidos graxos, melhoram a oxidação de ácidos graxos, melhoram o fitness mitocondrial, melhoram a capacidade oxidativa e diminuem os estoques de lipídios intramusculares. Bom, todos os ácidos graxos de cadeia curta, eles funcionam da mesma maneira? Não, existe uma sinergia entre os ácidos graxos de cadeia curta. Então, enquanto o butirato, ele melhora essa sensibilidade à insulina e melhora a sinalização da insulina, o acetato melhora a translocação de GLUT4 e captação de glicose, quebra de glicogênio. Então, enquanto o acetato aumenta a captação de ácidos graxos, o butirato melhora a oxidação desse ácido graxo, melhora a capacidade oxidativa da mitocôndria e diminui os estoques lipídicos. Por isso que a gente tem que ter uma alimentação variada na nossa dieta, né? Para a gente otimizar o nosso metabolismo energético e produção de energia. Bom, não só regulam, então, o nosso metabolismo energético, principalmente, né, através da glicose e da gordura. Vocês viram que são os principais macronutrientes envolvidos aqui na produção de energia, mas eles também funcionam como substratos energéticos, né? O acetato, ele pode ser convertido em acetil-CoA. Se vocês lembram disso, eu vou reforçar agora, tá? O acetato, ele pode ser convertido em acetil-CoA e entrar aqui na mitocôndria para ajudar aqui a produção de energia no ciclo de Krebs, tá? O butirato, também, o butirato produzido aqui pela nossa microbiota intestinal, passeia pela nossa circulação, é captado pelas nossas células, por exemplo, musculares, e ele é convertido lá na mitocôndria em acetil-CoA para servir como substrato para o ciclo de Krebs produzir energia, tá? Uma maneira que a gente consegue detectar o butirato é quando ele está acoplado à carnitina. Butiril L-carnitina é uma forma de transporte do butirato, tá? O propionato também pode ser utilizado como um componente aí na produção de energia, mas ele não é convertido em acetil-CoA. O propionato, quando ele é produzido pela nossa microbiota intestinal, ele entra nas nossas células, principalmente a célula que é o foco da nossa aula, a célula muscular, e ele é convertido em succinato. Succinato é um intermediário do ciclo de Krebs na mitocôndria, que vai nos ajudar aí a produção de energia. Tá bom? Bom, ácidos graxos de cadeia curta também tem um papel importante no metabolismo dos aminoácidos, porque quando ácidos graxos de cadeia curta conseguem organizar aqui o nosso metabolismo energético, né, fazer com que a gente use glicose de maneira correta, ácidos graxos de maneira correta, ela automaticamente deixa
com que os aminoácidos fiquem disponíveis para suas funções estruturais, né? Além de que algumas bactérias também sintetizam aminoácidos de cadeia ramificada. Só por essas funções, elas têm uma capacidade de reduzir a atrofia muscular, principalmente mediante as situações de estresse, tá? Qual que é a relevância de tudo isso? Então, a gente pode aqui concluir que a microbiota ela é o principal regulador do metabolismo muscular e da nossa mitocôndria. Isso é importante? É fundamental, porque o nosso músculo esquelético, ele é o responsável pelo controle do metabolismo sistêmico. E a nossa mitocôndria, ela é a organela central da nossa produção de ATP. Então, são duas características, né? O fato da microbiota regular o nosso metabolismo muscular e organizar a nossa produção de energia na mitocôndria, isso tem uma associação direta com o quanto o nosso organismo consegue ser ou não saudável. Isso está diretamente relacionado com saúde, né? Então, por isso que a nossa alimentação, ela é fundamental. Portanto, se você acha que é o dinheiro que vai dar poder às pessoas ou é o status, não, senhor, é a sua mitocôndria. Realmente é a sua mitocôndria que vai dar poder a você. Muito bem. Esses efeitos dos ácidos graxos de cadeia curta sobre o metabolismo do músculo esquelético, né, especialmente na mitocôndria, eles são mais evidentes em condições de alta demanda metabólica ou estresse, tá? Como idade, restrição energética e, principalmente, durante o exercício, eles têm um papel fundamental. Na verdade, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles colaboram muito para as adaptações metabólicas. Não só o exercício, mas qualquer que seja a adaptação metabólica frente a um estresse, tá? É interessante notar que esses efeitos, eles não são tão evidentes numa situação de obesidade, por exemplo. Então, ácidos graxos de cadeia curta, eles não obedecem àquela noção de que quanto mais, melhor, tá? E sim, eles obedecem a uma noção de equilíbrio. Tá? Quem tiver dúvida depois sobre isso, a gente pode conversar. Mas isso destaca a importância da quantidade da nossa alimentação. E aí é importante o ajuste calórico para cada indivíduo, né? Então, lembra que a gente estava conversando, o que é importante, a qualidade ou a quantidade? Os dois, mas principalmente a qualidade da sua alimentação, né? Ela é fundamental para que em seguida você se preocupe com a quantidade da sua alimentação, né? Então, a alimentação, intestino e microbiota é fundamental para a prática do exercício físico, e esse é um artigo que só ressalta tudo isso que a gente está conversando. Então, durante a prática de exercícios físicos, existe uma comunicação importante entre intestino, o que ele produz, e a produção de energia da nossa mitocôndria e de todas as nossas mitocôndrias, não só a intestinal, mas principalmente a muscular, né? Então, o nosso intestino, ele, numa alimentação saudável, ele devolve para o nosso corpo e para a nossa mitocôndria nutrientes que são importantes para regular a produção de energia. Consequentemente, você tem uma regulação muito positiva no balanço redox, ou seja, na produção de estresse oxidativo, né, na regulação da resposta imunológica, na biogênese mitocondrial. E o contrário é verdadeiro também, tá? A mitocôndria, quanto mais ela trabalha, né, dentro de um ambiente equilibrado e saudável, ela também resulta e devolve para a gente metabólitos que estão associados ao controle, ao balanço redox, ao controle de patógenos, ao controle do sistema imune, à manutenção da integridade da barreira mucosa do intestino. Então, é uma via de mão dupla, né? Vamos detalhar só mais um pouquinho aqui? Ó, então, os nossos ácidos graxos de cadeia curta produzidos no intestino, eles
tem como principal mediador de suas ações o AMPK, que também é ativado pelo exercício, e esses estímulos podem ser complementares e juntos ativam uma série de vias de sinalização que culminam numa melhor função mitocondrial, que foi o que a gente viu até agora, né? Isso melhora a oxidação de ácidos graxos, a fosforilação oxidativa na mitocôndria, isso também melhora a utilização da glicose, né, a utilização do glicogênio muscular, a captação de glicose, isso resulta numa biogênese mitocondrial, né. Os ácidos graxos de cadeia curta também têm uma função indireta em toda a nossa adaptação ao exercício, a nossa prática ao exercício físico, porque eles são capazes de modificar os nossos ácidos biliares, tá? Esses ácidos biliares têm um papel fundamental não só em ativar receptores nucleares, mas também ativar fatores de transcrição que estão relacionados à melhor resposta ao estresse e também uma regulação do sistema imunológico, que também culmina numa melhor função mitocondrial. Juntas, essas ações, elas têm um impacto importante na performance, né, no melhor rendimento esportivo, porque todos em conjunto melhoram a captação de oxigênio, né, melhoram a disponibilidade de energia, acabam resultando em melhor performance, melhor rendimento esportivo, uma resistência maior à fadiga, então uma habilidade maior de manter por mais tempo o exercício físico, né? Vamos destacar isso, então? Esse artigo, onde os autores eles fazem uma análise meta-ômica de atletas de elite, que eu acho aqui que são maratonistas, eles identificaram que esses maratonistas apresentam uma microbiota que é favorável à melhora de rendimento esportivo, tá? E olha como é que funciona. Esse mecanismo é muito legal, muito interessante. Então, à medida que a contração muscular aumenta e, consequentemente, aumenta a produção de lactato, algumas bactérias intestinais consomem esse lactato e conseguem metabolizar esse lactato em diversos metabólitos subsequentes, cujo produto final é o propionato. Então, essas bactérias que consomem o lactato devolvem para a gente propionato, e esse propionato, ele é disponibilizado para o nosso corpo, nossa célula muscular consegue captar esse propionato e ele converte propionato em succinato, que é um metabólito aqui importante para o ciclo de Krebs na mitocôndria e para a produção de energia. Então, é uma maneira para vocês verem como nós e as bactérias vivemos em simbiose. Então, é uma maneira super interessante e rentável para o nosso músculo de produzir energia, né? Esses autores, eles identificaram quais bactérias têm a possibilidade de realizar essa via metabólica, e eles identificaram que a Veillonella típica, Veillonella dispar, Veillonella parvula, são bactérias que contêm as enzimas necessárias para que essa via metabólica aconteça e resulte numa produção de propionato e, consequentemente, succinato para ajudar nas funções mitocondriais do nosso músculo esquelético, para melhorar a produção de energia. Então, a microbiota de atletas, ela parece ser enriquecida com bactérias, né, principalmente aqui no caso maratonistas, que favorecem o metabolismo de lactato em propionato após o exercício, né? Esses atletas conseguem aí aguentar por mais tempo o exercício. Então, os ácidos graxos de cadeia curta e as bactérias intestinais são fundamentais na regulação do metabolismo energético, não é verdade? Gente, nós temos mais um tempinho aqui. O que eu queria conversar com vocês, Antônio, me fala como é que está o tempo, porque eu ia entrar num assunto aqui para complementar as bactérias. Se você acha que dá para a gente seguir, ou você prefere que a gente faça uma discussão sobre... Grazi, fica à vontade, são 10 para
10:10, a gente começou 6:05, teria mais uns 15 a 20 minutos aí, tá? Tá, então eu vou seguir, tá? Tá, qualquer coisa, Antônio, você me corta aqui, tá bom? Tá, joia, sem problema. Tá. Vai lá. Então, gente, o que a gente viu até agora é que ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos graças a uma alimentação equilibrada e principalmente rica em fibra, ela é fundamental porque a gente consegue regular o metabolismo energético, especialmente, porque é o foco da nossa aula, da nossa célula muscular, tá? Então, aqui imagina uma célula, tá? Parte interna da célula e parte externa da célula, tá? Mas a gente, para o nosso músculo, para ele produzir energia, ele não precisa só de ácido graxo de cadeia curta, vocês sabem, né, melhor do que eu, que o nosso músculo ele depende de outros nutrientes para que a produção de energia ela seja efetiva. Então, uma vez regulado o metabolismo energético e preparado para receber os outros nutrientes, essa célula muscular ela pode produzir energia. Então, vamos relembrar como é que isso acontece no nosso músculo esquelético? Bom, por que a célula precisa captar glicose, né? Ela precisa captar glicose principalmente para quebrar essa glicose, então ela cataboliza essa glicose, especialmente em piruvato, e esse piruvato ele pode ser direcionado lá para a nossa mitocôndria, né, principalmente na presença de oxigênio, e esse piruvato pode ser degradado em acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs, tá? Aqui no TCA, no ciclo do ácido cítrico na mitocôndria, para produzir energia, ok? Ok. Bom, qual é o outro nutriente aqui que a gente precisa para produzir energia? O queridinho aqui das nossas células são os ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles podem ser captados, então, pela nossa circulação, ou podem ser liberados a partir dos nossos triglicérides, por exemplo, e eles são utilizados, vamos relembrar só como é que eles são utilizados, tá? Os ácidos graxos disponíveis aqui nas células, eles se ligam à carnitina, onde eles podem ser transportados, então, do citosol para a mitocôndria e, subsequentemente, eles podem ser utilizados na beta-oxidação. Quando eles são utilizados na beta-oxidação, o resultado da oxidação da cadeia acil de cada ácido graxo que entra na beta-oxidação é a produção de acetil. Então, quais ácidos graxos podem ser submetidos à beta-oxidação? Praticamente todos. Ácidos graxos de cadeia curta, de cadeia média e de cadeia longa, tá? Preferencialmente de cadeia longa, porque ela resulta numa maior quantidade de acetil, que quando ligado ao CoA, está pronto para ser oxidado aqui no ciclo de Krebs na mitocôndria. Muito bem. Numa dieta equilibrada, o que a sua célula faz? Ela pega a glicose, cataboliza essa glicose em piruvato. Esse piruvato, ele vai ser preferencialmente degradado e transformado não em acetil-CoA, mas em oxaloacetato. E esse oxaloacetato, ele é parte aqui, um intermediário do ciclo de Krebs, que vai se ligar ao citrato e vai iniciar a produção aqui de energia pelo ciclo de Krebs na mitocôndria, tá? Por que o piruvato ele é preferencialmente degradado em oxaloacetato? Porque a nossa célula prefere catabolizar e oxidar ácidos graxos para a produção de acetil-CoA, e esse acetil-CoA ele entra aqui no ciclo de Krebs na mitocôndria para produzir energia. Por quê? Porque é muito mais efetivo, tá? Enquanto o piruvato ele pode fornecer para a gente 2 moléculas de acetil-CoA, um ácido graxo de cadeia longa, como o palmitato, ele pode oxidar e fornecer para a gente 8 moléculas de acetil-CoA. Então, é muito mais eficiente e é muito melhor oxidar gordura, tá? Do que ficar dependendo de acetil-CoA só da glicose, tá? Então, isso funciona em conjunto, tá? Enquanto a glicose, ela ajuda a manter os intermediários aqui do ciclo de Krebs,
a gordura ela vai fornecendo substratos e metabólitos para a formação de acetil-CoA e oxidação desse acetil-CoA na mitocôndria. Ok? Muito bem. Todo esse processo, gente, ainda não resultou na formação de ATP. Tá? A formação de ATP ela só vai acontecer quando existe a formação do ATP, que ela é decorrente, né, de uma quantidade de elétrons aqui na cadeia transportadora de elétrons. Como é que isso acontece? Esses nutrientes aqui, ó, ácidos graxos e glicose, quando eles são catabolizados aqui na presença de oxigênio, todo esse processo de catabolismo gera a liberação de átomos de hidrogênio. Então, começa a produzir muito hidrogênio nessas reações, tá? Inclusive aqui, no ciclo de Krebs. Esses hidrogênios, eles não podem ficar soltos aqui pela célula, por quê? Porque são radicais livres. Radicais livres causam lesões e diminuem o processo de formação de energia. Então, o que acontece? Aí entram em ação transportadores, como o NAD e FAD. O NAD e FAD, eles pegam esse hidrogênio, tá, resultante do catabolismo dos macronutrientes, e levam para a cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia transportadora de elétrons, então, que transporta esses hidrogênios até um complexo ATPase, esses hidrogênios vão passar por esse complexo ATPase, e é essa passagem que ativa, então, a ligação do ADP com o fosfato para a produção de ATP, tá? Então, é aí que a gente começa a produzir energia, né? Então, só que numa dieta equilibrada, ainda esses hidrogênios, eles estão soltos por aqui, tá? Eles, apesar de eles terem formado ATP, eles ainda precisam ser neutralizados. Por quê? Porque são radicais livres. Então, é aí que, quanto maior é o nosso trabalho metabólico, maior é a produção de hidrogênio, maior é a formação de ATP, maior é o nosso consumo de oxigênio para neutralizar esses íons hidrogênio que estão soltos, esses radicais livres. Então, o nosso oxigênio é o nosso maior aceptor de hidrogênio para a redução dessas moléculas em água. Então, aqui já é uma definição aqui básica e simples do nosso consumo máximo de oxigênio. Quanto maior é o trabalho metabólico, maior é a produção de hidrogênio, maior é a necessidade de oxigênio para neutralizar os hidrogênios produzidos, para que a gente continue produzindo ATP. Tá bom? Muito bem. Então, só para resumir, numa dieta equilibrada, numa quantidade adequada de oxigênio, eu tenho um catabolismo eficiente de ácidos graxos, de glicose, um bom funcionamento da mitocôndria, uma boa produção de ATP. Quanto menor a disponibilidade de oxigênio, eu tenho uma maior ativação de outras vias de produção de energia, como, por exemplo, maior produção de piruvato, maior conversão de piruvato em lactato, maior ressíntese de ATP por meio da via da creatina quinase, né? Então, quando a gente pensa num exercício físico, quanto mais intenso ele for, maior é a ativação da via da glicose fora da mitocôndria, tá? Glicose e via da creatina, mas também, quanto melhor for a disponibilidade de oxigênio, melhor eu posso deixar com que todo esse trabalho metabólico ele seja fluido, tá? O trabalho metabólico não acaba por aí. Por mais que a gente tenha uma alimentação equilibrada, uma boa produção de energia, né, alguns íons hidrogênio e oxigênio, eles são reduzidos ou eles se agrupam de maneira diferente, né, essas espécies reativas de oxigênio, e quando eles
se agrupam de maneira diferente, eles podem resultar, então, na formação de radicais livres, como, por exemplo, esses íons de hidrogênio aqui, peróxido de hidrogênio, íons hidroxila, acho que chama, isso mesmo. E esses radicais livres, eles são super lesivos para a célula. Eles não só funcionam como feedback negativo para a produção de energia, então, se aumentar muito esses radicais aqui, ó, hidroxila, diminui a produção de energia, mas eles também lesam membrana de célula, lesam DNA, eles fazem um estrago, tá? E aí que entra em cena o nosso ciclo redox da glutationa. A gente tem um mecanismo antioxidante que é super importante para evitar a formação dessas espécies reativas de oxigênio. Resumidamente, como é que isso funciona? A glutationa, ela na forma reduzida, tá? Ela aqui, ó, S2GSH é a glutationa reduzida, tá? O que ela faz? Ela doa elétrons para radicais livres, tá? Para formar água, e quando ela faz essa doação de elétrons, ela se transforma em glutationa oxidada. Glutationa oxidada. E aí, ela precisa ser regenerada em glutationa reduzida, ó, regenerada em glutationa reduzida, para que ela exerça seu papel antioxidante novamente, tá? Então, a gente tem a formação de espécies reativas de oxigênio, ou radicais livres, ele é um evento que acontece frequentemente nas nossas células, especialmente durante exercício físico. Isso é importante que aconteça, mas a gente não pode exceder essa produção. Então, o nosso mecanismo antioxidante aí, a glutationa, ela precisa entrar em ação para conseguir contornar e deixar com que a nossa célula muscular, ela entre num equilíbrio, tá? Quem é responsável por manter esse ciclo da glutationa ativo são alguns cofatores, tá? Não só o NAD e o FAD, mas também selênio, cobre, zinco, tá? São importantes. Vale lembrar que NAD e FAD são as nossas vitaminas B2 e B3, tá, gente? Então, só para destacar que para que todo esse processo metabólico aqui, tá, aconteça e a gente consiga produzir ATP, inúmeros nutrientes são fundamentais, não só esses cofatores aqui, como selênio, cobre, zinco, vitamina B2, vitamina B3, mas para o piruvato ser convertido em acetil-CoA ou oxaloacetato, ele precisa da vitamina B1. A acetilcarnitina e beta-oxidação precisam da B2, precisam da B5. O ciclo de Krebs na mitocôndria precisam para que esse ciclo ele realmente aconteça, né, os intermediários eles sejam produzidos, precisa de vitamina B3, B5, alfa-lipoico, coenzima Q10, magnésio. Para que essa ativação aqui, ó, e produção de ATP realmente aconteça, precisa de magnésio. Então, todos esses nutrientes, eles são conseguidos graças à nossa alimentação. Se faltar qualquer um deles aqui, essas vias metabólicas, elas vão ficar prejudicadas e a produção de ATP, ela não vai ser efetiva, né? Então, quando essas vias metabólicas trabalham em conjunto e estão em harmonia, nossa célula muscular pode deixar com que os aminoácidos eles exerçam as suas funções estruturais e não sejam mobilizados para sanar qualquer falta aqui dentro do metabolismo energético, tá? Outra via importante aqui que é ativada no nosso músculo, que também é regulada, então, por todo esse processo também da microbiota intestinal, é o shuttle malato-aspartato. Eu vou resumir ele para vocês, porque é uma maneira de você controlar esse transporte de hidrogênio, tá? Que acontece tanto quando a via da glicólise está ativa, e também ele faz uma comunicação importante entre glicólise e função mitocondrial, ciclo de Krebs. Então, o shuttle malato-aspartato ajuda no transporte de hidrogênio da glicólise para a mitocôndria e cadeia transportadora de elétrons, tá? Para a produção de ATP, e também
regular e cuidar da homeostase, cuidar para que não aumente o estresse oxidativo, mas esse transporte do malato, xantomalato aspartato, ele é fundamental, porque quando ele acontece, ele também inicia um ciclo super importante na nossa célula muscular, não só muscular, mas em todas as nossas células, que chama o ciclo da ureia. Por quê? Porque é um ciclo que deixa a célula, qualquer célula confortável, para usar os aminoácidos da maneira correta. Então, por exemplo, enquanto a célula está produzindo energia, ela deixa o ciclo da ureia pronto para esperar o metabólito final do uso do aminoácido, como, por exemplo, para as funções que ele tem que fazer. Então, se o aminoácido, ele tiver que, se você tiver que catabolizar massa muscular durante a prática do exercício, o ciclo da ureia, ele vai ser eficiente em evitar que esse catabolismo de aminoácido resulte num aumento de amônia, e essa amônia é neurotóxica e impede e prejudica a produção de energia, tá? Esse ciclo da ureia, ele garante que você use os aminoácidos também para uma posterior síntese de massa muscular, ele garante que você use os aminoácidos para a síntese de colágeno, para que você tenha uma saúde osteoarticular e muscular intacta, ao mesmo tempo que você produz grandes quantidades de energia, tá? Atendendo aquela demanda metabólica do exercício físico, tá bom? É uma maneira aqui de evitar lesões, tá? E também, quando a gente tem uma dieta equilibrada, né, com todos esses nutrientes que eu acabei de falar, ela é importante porque isso impacta também no funcionamento do nosso sistema imunológico, né? O nosso sistema imunológico, ele precisa atuar de diferentes maneiras. Então, ele precisa inflamar na hora que tiver um estímulo inflamatório, mas ele também precisa saber retornar a sua homeostase, né? Isso é fundamental quando a gente fala de exercício, porque isso está ligado à recuperação pós-atividade física extenuante, né? O quanto esse atleta praticante de atividade física, né, de exercícios físicos, mas também atletas de alto nível, né? Então, quando a gente fala de evitar lesões ou se recuperar de uma lesão, o seu sistema imunológico tem um papel fundamental. E para ele também responder de maneira eficiente, né, a toda essa prática de exercícios, ele também precisa se reprogramar metabolicamente para agir. Então, vamos lá. Frente a um estímulo antigênico, ou seja, frente a um estímulo inflamatório, seja uma lesão muscular, seja um micro-organismo, seja um componente tóxico, o seu sistema, o seu sistema imunológico, ele precisa desenvolver uma resposta imunoinflamatória, né? Seja durante a atividade física. Como é que ele faz isso? Ele precisa aumentar o metabolismo glicolítico. Então, ele aumenta a utilização de glicose. Ele diminui a função mitocondrial. Ele começa a sintetizar mediadores inflamatórios. Ele começa a aumentar o uso, né, o consumo de arginina para gerar óxido nítrico, né, e aumentar a vasodilatação, aumentar o recrutamento de células. Quando esse sistema imune, ele desenvolve uma resposta imune inflamatória efetiva, ele já neutralizou qualquer que seja o estímulo inflamatório, um segundo passo é retornar à homeostase, né? É aquela parte que ele precisa ou reparar tecidos que foram danificados, melhorar, talvez, a massa muscular depois de um exercício extenuante. E para isso, o que é que ele tem que fazer? Ele precisa melhorar a função mitocondrial, né? Ele precisa baixar o metabolismo da glicose, é onde ele mais utiliza o metabolismo de colágeno, né, para melhorar aí para fazer remodelamento de matriz, melhorar
não só a síntese de massa muscular, mas também organizar aquela articulação que pode ter sido lesada durante o exercício, né? Então, existem uma série de todo esse remodelamento metabólico que acontece durante e depois do exercício, que depende do sistema imune, depende de todos os nutrientes que a gente consome da nossa dieta. E dá para entender muito bem que, para que a célula imunológica ela consiga, ora, inflamar e ora, retornar à sua homeostase, né, ela precisa de praticamente todos os nutrientes que a gente consome na dieta. A glicose precisa de vários micronutrientes, como eu já comentei ali anteriormente, né, B1, magnésio, B2, B3, assim como para a mitocôndria funcionar num período de restabelecimento de homeostase, eu preciso de todos aqueles componentes que eu destaquei nos slides anteriores, né? Então, fica muito fácil a gente perceber que durante a prática de exercícios físicos, para um bom desempenho esportivo, seja para um praticante de atividade física normal, para um praticante de exercícios físicos normais, né? Nós, pessoas normais, e atletas de alto nível, é necessário uma qualidade da alimentação, né? É fundamental para que o trabalho metabólico aconteça. E só para destacar que a produção de espécies reativas de oxigênio, ela é um dos principais orquestradores da resposta metabólica e adaptativa ao exercício. Que esses radicais livres que são formados e que são inerentes ao trabalho metabólico da nossa célula, eles são fundamentais para organizar, para dar um susto no seu metabolismo e garantir que você sempre fique próximo, fique bom para o próximo estresse, tá? Então, quando a gente fala de prática de exercícios físicos, a mitocôndria, ela é o principal produtor, né, a principal organela produtora de espécies reativas de oxigênio, né? E as células que mais produzem radicais livres são a célula muscular, a célula intestinal e as células do sistema imunológico, né? Então, e essa produção de radicais livres durante o exercício, ela é fundamental, principalmente porque ela ajuda no controle de vasoconstrição e vasodilatação, o quanto os nossos vasos, então, dilatam ou fazem vasoconstrição, o quanto você consegue aumentar a disponibilidade de oxigênio e nutriente para o músculo, o quanto você produz de radicais livres, o quanto isso vai estimular a síntese de enzimas que vão controlar aí a sua homeostase redox. Os radicais livres são fundamentais para que você tenha uma melhor proteção do seu DNA, proteção do seu telômero. Durante prática de exercícios físicos também, é fundamental destacar que o praticante de exercícios físicos, ele sofre períodos de... uma hipóxia intermitente, especialmente no intestino, né? E quando isso acontece, quer dizer, isso acontece na prática de exercícios físicos, principalmente em exercício físico onde a demanda metabólica é bem alta, porque ocorre um desvio de sangue do trato gastrointestinal para o músculo esquelético. E quando isso acontece, ocorre alterações no ambiente intestinal. Então, essas células intestinais, elas ocorre um certo prejuízo nessas junções entre as células. Essas células ficam com uma permeabilidade um pouco alterada, onde ocorre um translocamento bacteriano, tá? Principalmente de LPS. E isso nem sempre é ruim, tá? Então, é comum que durante a atividade física, as nossas células intestinais, elas sofram um pouquinho, existe uma translocação bacteriana, um aumento, mas esse aumento de LPS do intestino para a circulação, ele é importante para que exista uma melhor ativação do nosso sistema imunológico, e essa ativação
não só pela translocação bacteriana, mas pelo aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, elas culminam num controle melhor, uma melhor resposta imunológica frente aos patógenos, melhora o nosso controle, não só da resposta imune e da inflamação, mas melhora o nosso controle a patógenos no intestino, melhora a nossa função da barreira intestinal. Tudo isso em conjunto melhora, então, o nosso fitness mitocondrial, biogênese mitocondrial. Então, é importante que tudo isso aconteça, mas sempre de uma maneira equilibrada, tá? Muito bem. Não vou seguir aqui adiante, eu vou finalizar aqui para vocês qual é o resultado disso, de ter uma alimentação saudável, equilibrada, ela é fundamental para qualquer prática de exercícios físicos, não só para o praticante, aquele praticante de 1 hora de exercício, meia hora por dia de exercício, mas também para o atleta de alto nível. E isso é fundamental, principalmente porque, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou passar isso aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo conversando. Para evitar, quando a gente tem uma alimentação equilibrada, eu acho que o principal fator, o principal impacto disso na nossa produção de energia é evitar, por exemplo, o aparecimento de uma síndrome que a gente chama de síndrome da baixa disponibilidade de energia, tá? Porque ela é uma síndrome que ela fica por muito tempo, principalmente quando a gente fala de atletas, é uma síndrome que durante muito tempo ela é silenciosa, a gente demora muito tempo para detectar, e ela é uma das principais causas de diminuição de rendimento esportivo. Então, quando um atleta ou um praticante de exercícios físicos, ele tem uma alimentação desequilibrada, que é caracterizada por falta de calorias, ou falta de alguns nutrientes ou cofatores, né, vitaminas e minerais adequados para o trabalho muscular, isso é uma das principais causas de aumento de espécies reativas de oxigênio e falta de energia. E isso resulta, então, numa síndrome que é chamada de baixa disponibilidade de energia. Essa baixa disponibilidade de energia, ela pode ocorrer por falta de calorias, então você não fornece aquele indivíduo para que ele consiga atender a demanda metabólica do exercício, e diversas alterações metabólicas acontecem em decorrência dessa falta de energia, falta de calorias, como, por exemplo, alterações não só hormonais, como insulina, leptina, IGF-1, né? Isso tem um impacto na produção de hormônios sexuais, como testosterona, estradiol e progesterona. Isso impacta não na síntese de massa muscular, na sua estrutura óssea, no seu gasto energético, e isso culmina numa baixa de rendimento esportivo, né? Mas também você tem essa síndrome de baixa disponibilidade de energia, não só pela falta de calorias. Você pode desenvolver essa síndrome pelo desequilíbrio de macro ou micronutrientes, tá? Então, por exemplo, se faltar carboidrato suficiente para aquele indivíduo praticar a sua atividade física, isso resulta numa diminuição de rendimento esportivo. Por quê? Porque a célula, ela não tem mais aquele nutriente para produzir energia, ela vai ter que se reestruturar completamente, tá? Eu não vou falar aqui os detalhes, mas ela precisa se reestruturar completamente para usar os aminoácidos, principalmente os aminoácidos musculares, para não só fazer o papel da glicose, mas para fazer o papel dos intermediários do ciclo de Krebs na mitocôndria. E isso acaba prejudicando muito a oxidação dos ácidos graxos e a produção de energia, tá? Qual que é a consequência disso?
essas espécies reativas de oxigênio, elas alcançam níveis tão altos que, ao invés de promoverem adaptações fisiológicas no nosso corpo, no nosso músculo, elas promovem efeitos deletérios, que estão associados à inflamação, né, ao crescimento, a favorecimento do crescimento de patógenos no intestino. Esses patógenos no intestino, eles se beneficiam de alguns aminoácidos, como, por exemplo, aminoácidos que poderiam ser direcionados para a produção de glutationa, que é a nossa defesa antioxidante. Ao invés da gente produzir antioxidante, esses patógenos usam esses aminoácidos para produzir substâncias que favorecem infecções, tá? Então, hoje em dia, e todo esse mecanismo que a falta e o desequilíbrio de nutrientes, que não só causado pela glicose, né, pela falta de glicose, por uma alimentação cetogênica, low carb, mas também a falta de vitaminas e minerais que são importantes para essa mitocôndria funcionar, pode causar também todo um desequilíbrio no ciclo da ureia e metabolismo de colágeno. Qual é a consequência disso? Aumento dos níveis de amônia nesses indivíduos, alterações neurológicas, desde dores de cabeça até alterações fisiológicas que vão impactar muito na performance desse indivíduo, como alterações na coordenação motora, né? Mas impacta de maneira significativa no metabolismo de colágeno, o que favorece muito lesões musculares, tá? Então, só para reforçar para vocês, esse aqui é um estudo em que os autores, eles ofereceram 2 tipos de dietas para os praticantes de exercícios físicos, e esses praticantes, eles eram portadores eles tinham um alto risco de desenvolver diabetes, tá? E essas dietas, elas eram diferentes. Primeira dieta, ela era uma dieta equilibrada, e cujo principal resultado era a melhora na produção dos ácidos graxos de cadeia curta, o que resultou no melhor equilíbrio de neurotransmissores, melhor ambiente intestinal, melhor controle dos aminoácidos. E para esses indivíduos pré-diabéticos que praticaram exercícios físicos, houve como resultado um melhor controle glicêmico, uma melhor sensibilidade à insulina, uma melhor produção de energia, tá? De maneira diferente, uma dieta mais desequilibrada, que resulta na produção de metabólitos que são prejudiciais, que diminuem a produção de metabólitos como ácidos graxos de cadeia curta, alteram tanto o ambiente intestinal, né, consequentemente alteram a produção de neurotransmissores. E quando esses indivíduos foram submetidos ao exercício físico, não houve uma melhora no controle glicêmico e nem na sensibilidade à insulina, tá? O que favorece ainda mais o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Para vocês verem como essa associação entre eu posso comer o que eu quero, porque eu estou fazendo bastante exercício físico e eu vou queimar essas calorias, não é bem verdade, né? Não é bem assim que acontece, tá? Então, uma dieta desequilibrada, então, ela tem um efeito direto na performance, né? Então, quanto pior é a sua dieta, né, pior vai ser a sua performance. Então, você tem maior chance de ter uma diminuição de concentração, irritabilidade, depressão, diminuição dos estoques de glicogênio, diminuição de força muscular, né, o rendimento, diminui o rendimento, aumenta o risco de lesões, diminui a coordenação motora, né? Então, o sucesso do trabalho muscular, ele depende, então, da disponibilidade de todos os nutrientes. A falta de qualquer um desses nutrientes pode resultar na síndrome da baixa disponibilidade de energia, que compromete a contração muscular e seus efeitos metabólicos em direção à saúde, tá? Então, eu vou falar só rapidamente, Antônio, dá para falar só qual que a gente consegue analisar isso através de alguns exames hoje em dia? Pode sim, Grazi. Pode fechar, pode. Fica à vontade.
Ó, como é que a gente avalia essa síndrome da baixa disponibilidade de energia? Existem métodos clássicos, tá? Desde métodos mais subjetivos, como a básica escala de Borg, né? Existem várias escalas de Borg, eu peguei uma bem resumida aqui, e a gente vai ter uma noção do quanto aquela prática quanto aquela prática esportiva ela está sendo o quanto aquele indivíduo ele se sente mais fraco ou não praticando aquela atividade física, tá? Isso aqui está muito mais relacionado à percepção de esforço do indivíduo que está praticando. Então, é ele que vai responder o quanto ele se esforça para praticar aquela atividade física. Mas existem métodos, umas análises muito mais objetivas para a gente avaliar o quanto aquele praticante de exercícios físicos ou aquele atleta, ele pode estar perto ou não de uma síndrome da baixa disponibilidade de energia, né? Através de exames de sangue, por exemplo. Quais os metabólitos que a gente pode avaliar? Desde glicemia de jejum, insulina, marcadores do metabolismo lipídico, hormônios, né, como eu já falei, estradiol, progesterona, testosterona, né, hormônios tireoidianos. No exame de sangue, quando a gente percebe alterações desses marcadores aqui, isso significa que esse praticante de exercícios físicos ou esse atleta, ele já tem prejuízo avançado, tá? Sobre a produção de energia. Quer dizer, o rendimento esportivo dele cai porque ele já tem alterações que favorecem um prejuízo na produção de energia. Mas, atualmente, a gente tem também outras análises objetivas que podem prevenir essa baixa disponibilidade, essa síndrome de baixa disponibilidade de energia, que é através das análises metabolômicas, né? Onde a gente consegue avaliar diferentes metabólitos ou diferentes substâncias que são produzidas pelo nosso organismo, que estão associadas à produção de energia. Então, desde metabólitos microbianos, metabólitos relacionados à função mitocondrial, a como nossa célula muscular metaboliza os carboidratos, né? Então, são vários métodos que hoje em dia, e também agora graças à metabolômica, a gente consegue avaliar e seguir de uma maneira preditiva, antes de identificar, na verdade, esses desequilíbrios metabólicos, antes que eles se manifestem, então, por exemplo, como uma síndrome da baixa disponibilidade de energia. Que diminua, por exemplo, a performance de um atleta ou, né, a efetividade, a melhora na oxidação de gordura, para aquelas pessoas também que querem fazer exercícios físicos e também perder peso com isso, né? Hoje em dia também a gente pode analisar a microbiota intestinal, a gente pode dar uma olhada lá nas nossas bactérias intestinais e analisar quais tipos de bactérias estão envolvidas lá não só na produção de energia, mas a gente também consegue avaliar se um perfil microbiano de um indivíduo pode estar próximo ou não de algum potencial infeccioso ou não, se está favorecendo mais a produção de energia, ou se também pode estar associado a infecções. Então, atualmente, a gente tem bastante recurso para avaliar como nós estamos, de que maneira o seu comportamento alimentar está influenciando no seu trabalho metabólico, na produção de energia pela sua célula muscular. Então, eu gostaria de finalizar por aqui, agradecer a vocês pelo tempo. Desculpa que eu passei do tempo, gente, mas eu estou super disponível. Se alguém tiver dúvida, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Graziela, muito obrigado pelas suas elucidações. Vou parar a gravação aqui para a gente continuar com a sessão de perguntas. Tá.